Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, queridos? Poder assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, quem disse essas palavras? Me pergunte quem. Foi o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. No dia em que Ele subiu de volta aos céus, né? Após a ressurreição de Jesus, Ele permaneceu 40 dias aqui na terra, ainda instruindo os discípulos. No final dos 40 dias, Ele subiu. No dia, antes dele subir, Ele deixou essas palavras para os seus discípulos: olha, permanecer em Jerusalém, vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer, Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, eu estarei habitando em vocês através do Espírito Santo de Deus. E agora vocês não serão mais pessoas comuns, não. Vocês serão agora pessoas sobrenaturais. Por quê? Porque o Todo-Poderoso vai estar habitando em vocês. O poder do Espírito Santo, a virtude, a unção do Espírito Santo vai estar habitando em vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. E farão até mesmo obras maiores. Aleluias. Então, os discípulos permaneceram orando e jejuando. E passados 10 dias chegou agora a festa de Pentecostes. Para você entender a festa de Pentecostes, nós vamos ter que voltar lá atrás em Levítico capítulo 23. A Bíblia vai nos dizer, meu irmão, minha irmã, que 3 meses após a libertação de Israel do Egito, Deus ordena agora que Moisés suba ao monte Sinai, para que fique lá agora 40 dias em jejum. E durante esses 40 dias, Moisés agora, ele receberia a lei. A lei são um conjunto de 613 mandamentos. Dentre esses mandamentos está Levítico capítulo 23, que é a lei a respeito das festas anuais. Aleluia. Ou seja, imagine, meu irmão, que você tem um Deus que Ele te dá uma lei, e no meio dessa lei, o Senhor diz o seguinte: olha, vocês serão obrigados a fazer festa para mim. Ou seja, o Deus que você serve é um Deus de festa, meu irmão, é um Deus de alegria, é um Deus de comunhão. E aí em Levítico 23 estão descritas 8 festas que seriam realizadas durante o ano. A primeira festa é chamada a festa da Páscoa. Dessas 8 festas, o interessante é que as primeiras 4 festas do ano, elas apontam para a primeira vinda de Jesus na terra. E as últimas 4 festas do ano, elas apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus aqui na terra. A primeira festa é chamada Festa da Páscoa. Tem alguém que conhece a Páscoa? Já ouviu falar da Páscoa? A Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, amém, querido? A verdadeira Páscoa, ela lá na época de Moisés, ela era comemorada entre os meses de março, os meses de abril. E durante a festa da Páscoa, o povo, ele tinha que sacrificar um cordeiro perfeito. O sangue era derramado. O sangue, na primeira Páscoa, o sangue foi passado nos umbrais das portas. E
aquele sangue representava a salvação do povo. A Bíblia diz que naquela madrugada, o anjo da morte passou pelo Egito. E aquelas casas que tinham o sangue nos umbrais das portas, nessas casas o anjo da morte não entrava. Então, nessa mesma madrugada, o Todo-Poderoso liberta Israel, que estava escravo no Egito durante 430 anos, é liberto. E agora, eles são enviados para o deserto. O interessante é que durante a festa, eles estavam indo embora. Então, é por isso que durante a festa da Páscoa, eles tinham que comer pães asmos, pão sem fermento. Esse pão eles tinham que comer esse pão para eles lembrar que eles tiveram que sair tão correndo do Egito, que não ia dar tempo do pão fermentar. E eles também, junto com o cordeiro, com o pão, eles tinham que comer ervas amargas. Porque para eles sempre se lembrarem da amargura que eles sofreram na escravidão do Egito. Ou seja, a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é a libertação do Egito. O interessante é que todas as festas, elas começaram a ser realizadas antes de se cumprirem. Porque a verdadeira Páscoa, ela se cumpriu quando? Me pergunte quando? Na crucificação do Senhor Jesus. E a Páscoa, meus irmãos, ela se cumpre todos os dias nas nossas vidas também, na vida de alguém. Pastor, eu não entendi, eu vou traduzir para você. Ei, meus irmãos, tem alguém aqui que era escravo do pecado? Tem alguém que era? Tem alguém aqui que estava aprisionado nas iniquidades? Tem alguém aqui que antes de conhecer Jesus estava destinado à morte eterna? Então, meu irmão, a Páscoa se cumpriu na sua vida, no dia em que você levantou a sua mão e falou assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. A Páscoa, ela se cumpriu na tua vida, meu irmão. Hoje, acabou de se cumprir quando nós acabamos de participar da ceia do Senhor, porque a Bíblia diz, meu irmão, que quando nós estávamos presos, aprisionados, nós fomos praticamente sequestrados pelo diabo. E o diabo estava exigindo um pagamento. E qual foi o pagamento, meu irmão? Foi o sangue do Cordeiro. Não, você não entendeu, senão você já tinha pulado da cadeira. Mas o sangue de Jesus foi o preço pelo nosso resgate. O Senhor Jesus, Ele nos comprou com o teu precioso sangue, meu irmão. Se você está aqui nessa manhã, é porque você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Ele pagou o preço. Ei, era para você ter dado um pulo na cadeira, mas eu vou repetir: nós fomos comprados, meu irmão, e nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, ei, a Páscoa acabou de se cumprir aqui hoje novamente. Cadê o povo que está liberto? Cadê o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Cadê o povo que foi liberto pelo sangue do Cordeiro? Joga a mão pro alto e começa a adorar aqui nessa manhã. Depois, meus irmãos, a próxima festa, ela é chamada de festa dos pães asmos, aonde o povo, ele tinha que comer novamente os pães asmos, e depois eles tinham que oferecer holocaustos, sacrifícios queimados no fogo. E o que significava essa festa? Significava que o Todo-Poderoso arrancou Israel da escravidão do Egito para colocar numa terra prometida. Você não entendeu, mas eu vou traduzir. Mas sabe quando que essa festa se cumpriu, meu irmão? Me pergunte quando. Ela se cumpriu enquanto o Senhor Jesus estava morto. Sabe quantas horas Jesus ficou morto? Exatamente 40 horas. Toda vez que você vê o número 40 na Bíblia, é um número que significa purificação, significa conclusão, significa nova história. Ei, você lembra o que o Senhor Jesus disse para aquele ladrão na cruz? O que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo na onde? Não, vou traduzir para você, peraí. Mas sabe o que aconteceu com aquele ladrão, meus irmãos? Antes de morrer, o ladrão da cruz, ele confessou Jesus como Salvador, ele se arrependeu. Aquele sangue que foi derramado já estava comprando o ladrão da cruz.
O ladrão da cruz, ele morreu junto com Jesus naquele dia. E sabe aonde que o Jesus levou o ladrão da cruz? Não, você ainda não entendeu, eu vou traduzir. A Bíblia diz, meus irmãos, que durante as 40 horas que o Senhor Jesus estava morto, o Senhor Jesus, ele desceu no Hades, ele desceu no mundo dos mortos. O que é o Hades? O Hades é um lugar para onde vão todas as almas que morrem. O Hades, meu irmão, ele é dividido em duas partes. De um lado tem a condenação eterna, tem um abismo. Do outro lado tem o seio de Abraão. A Bíblia diz que quando Jesus morre, meu irmão, o corpo de Jesus vai para o sepulcro, vai para a caverna, mas a sua alma, o seu espírito, elas desceram até o Hades. Para quê? Me pergunte para quê? Para proclamar a sua vitória contra Satanás, a morte e o inferno. Ei, meu irmão, é para você ter dado um pulo da cadeira, mas Jesus desceu lá na condenação eterna e falou assim: Satanás, eu venci. Eu venci, não foi ninguém que me matou, foi eu que dei minha própria vida, eu sou o único que tem o poder de entregar minha própria vida, depois tomar de volta. Eu estou descendo aqui para te dizer que a partir de hoje, demônio, o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. A partir de hoje, Satanás, eu venci você, eu venci a morte, eu venci o inferno. Aqueles que confessarem o meu nome como Salvador, também receberão autoridade para pisar na tua cabeça, para vencer a morte, para vencer o inferno. Então Jesus desceu lá para proclamar a vitória dele, para falar: Satanás, a partir de hoje você foi totalmente derrotado através do meu sacrifício na cruz do Calvário. E aí o Senhor Jesus, a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor Jesus, ele foi lá, proclamou a vitória, as chaves da morte e do inferno já estavam nas mãos do Senhor Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. E aí o que Jesus fez depois? Ele saiu ali da condenação eterna, ele foi para o seio de Abraão. No seio de Abraão estavam todos aqueles que morreram, mas esperando pela vinda do Senhor Jesus. Então ele foi lá no seio de Abraão. Quem que estava lá? Estava o Adão, estava Moisés, estava Abraão, estavam todos lá esperando por ele. A Bíblia diz, meu irmão, que o ladrão da cruz estava lá também. Só que a Bíblia diz que Jesus pegou todo aquele pessoal que estava lá no seio de Abraão, arrancou de lá do centro da terra, o lugar espiritual, lá o Hades, e levou agora para debaixo do trono de Deus, que é chamado de paraíso, meu irmão. Ou seja, quando Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus estava falando que hoje mesmo eu vou pegar o pessoal do seio de Abraão, eu vou arrancar, eu vou levar debaixo do trono de Deus, que agora é para onde vão aqueles que morrem, aqueles que confessam o meu nome. Então, meus irmãos, essa festa aqui dos pães asmos significava o quê? Que Deus estava tirando o povo da terra prometida, do Egito, para levar para uma terra prometida. Então, meus irmãos, vou traduzir para você, mas nessa manhã o Senhor Jesus está falando: olha, quem bebe o sangue tem vida eterna. Cadê o povo que bebeu o sangue do Cordeiro aqui nessa manhã? Ei, meu amado, você bebeu o sangue do Cordeiro, sabe o que significa? Que através da sua obediência, da sua aliança, esse sangue está garantindo a sua entrada no reino de Deus. Não, era para você ter dado um pulo da cadeira, mas nessa manhã o Senhor Jesus está falando: olha, por causa que você fez aliança comigo hoje, a sua entrada aqui no meu reino já está garantida. Ei, a sua entrada aqui no paraíso já está garantida. A sua entrada aqui no reino de Deus já está garantida. Ei, meu irmão, existe uma terra prometida preparada para nós. E deixa eu te dizer, eu tenho uma notícia para você, mas ela não fica aqui na terra. A terra prometida, ela fica lá no céu. Ela chama Nova Jerusalém, Jerusalém celestial. É para lá, meus amados, é lá onde as nossas moradas já estão preparadas. É lá onde nós vamos habitar juntamente com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Aleluia. Cadê o povo que já está com a entrada garantida no reino de Deus? Onde está esse povo? Já chegou aqui nessa manhã. Depois, meus irmãos, vinha a festa das primícias, aonde o Israel tinha que fazer ofertas de cereais, oferta de vinho, holocaustos, sacrifícios queimados no fogo, e tudo com porção dobrada. Era para o povo lembrar o seguinte: que Deus, ele sempre foi a fonte de bênção e de provisão da nação de Israel. Sabe quando que essa festa se cumpriu? Na ressurreição de Jesus.
Às vezes a gente não consegue entender o que significa a ressurreição de Jesus, mas significa, meu irmão, que você serve o único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o único que tinha o poder de entregar a vida e depois tomar de volta, o único que teve o poder de descer no Hades, de proclamar sua vitória contra Satanás, a morte do inferno, o único que teve o poder de pegar o povo do seio de Abraão, levar debaixo do paraíso e depois ressuscitar ao terceiro dia. Por que ele tinha que ressuscitar? Para provar tudo aquilo que ele havia falado. Olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar para provar que eu sou o Deus verdadeiro. Meu irmão, você pode procurar todos os sepulcros que tem por aí, dos líderes. Você vai no sepulcro do Buda, o corpo está lá. Você vai no sepulcro do Maomé, está lá. Você vai no sepulcro do Allan Kardec, está lá. Você vai no sepulcro do Papa, ele está lá. Agora, quando você entra no sepulcro do Senhor Jesus, tem uma placa bem grande lá escrito: ei, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, meu irmão, e Ele vive para sempre. Ele está aqui nessa manhã, Ele já está passeando aqui no meio dessa igreja, meu irmão. E se você abrir a boca e adorar, Ele tem poder para entrar com provisão na tua vida. Então, meus irmãos, através do sangue, quando nós bebemos o sangue, e quando nós vivemos em obediência, a Bíblia diz que nós temos o direito de invocar as bênçãos que estão aqui, 30 mil promessas, nem sei quantos, 100 mil bênçãos tem aqui, meu irmão. Você tem o direito de invocar sobre a sua cabeça quando você bebe o sangue de Jesus e quando você vive em obediência, meu irmão. Cadê o povo? Aonde está o povo que está vivendo em obediência, que está vivendo em aliança? Aonde está o povo que nesta manhã invocou as bênçãos da aliança sobre a cabeça? Já chegou aqui nesta manhã? Ou seja, o Senhor Jesus está falando: olha, aquele que toma posse do meu sacrifício reinará em vida. Está lá Romanos 5,17. Aquele que toma posse do sacrifício do Senhor Jesus, ele reinará em vida. Não, era para você ter dado um pulo, meu irmão. Viver e reinar são duas coisas diferentes. Tem gente, meu irmão, que só está sobrevivendo. Mas o povo de Deus é diferente, porque o povo de Deus tomou posse do sacrifício de Jesus na cruz e está reinando já está reinando aqui na terra. Já está vivendo ei, meu amado, o Senhor Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, meu irmão. O que é abundância? Abundância é a fartura. Abundância, meu irmão, é prosperidade, é sucesso. Então, meu irmão, cadê o povo que está reinando aqui na terra? O mundo lá fora está desesperado, porque eles estão apenas sobrevivendo. Eles estão perdidos, não tem quem peleja por eles, não tem quem abençoa eles. Mas o povo de Deus que está aqui já está reinando em vida. Cadê o povo que já está reinando? Cadê o povo que já está vivendo as bênçãos, as promessas? Que já está vivendo uma vida em abundância. Já chegou o povo aqui nessa manhã? O interessante, meus irmãos, é que essas 3 festas que eu falei, elas aconteciam uma seguida da outra. Então, acabava uma num dia, já começava a outra. Acabava outra no outro dia, já começava a próxima. Só que aí, meus irmãos, tinha um espaço ali de 50 dias. Acabavam as 3 primeiras festas, e aí eles tinham que contar 50 dias para festejar a próxima festa. Qual festa que é essa? Pentecostes. Então, passados 50 dias, Deus disse para Moisés: conta 50 dias. No 50º dia, vocês vão comemorar a festa de Pentecostes. Nessa festa, vocês vão me oferecer 2 pães de 2 quilos, 7 cordeiros, 1 novilho e 2 carneiros. Para quê, Senhor? Para comemorar a lei que eu entreguei para vocês no Monte Sinai, para comemorar a nossa aliança. Sabe quando se cumpriu? Me pergunte quando? Se cumpriu em Atos capítulo 2. Aqui, quando Jesus diz essas palavras, são 10 dias antes do dia de Pentecostes. Mas passados 10 dias, aí você pode ler lá em Atos capítulo 2. Chegado o dia de Pentecostes,
Estavam todos reunidos no cenáculo orando, às 9 da manhã, quando de repente um vento impetuoso, um vento veemente entrou, invadiu aquele lugar, e todos receberam línguas como se fossem línguas de fogo. Então, meus irmãos, foi nesse dia em que a igreja do Senhor Jesus foi inaugurada. No dia em que estava se comemorando a lei de Moisés, o Senhor Jesus falou assim: olha, até a lei de Moisés durou até aqui, porque a partir de hoje vai ser a minha lei, a lei da aliança da graça. A lei de Moisés acaba aqui, 603 mandamentos, acabou aqui. A partir de hoje é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E quando Deus fez aliança com Moisés lá no Sinai, teve fogo para todo lado. E no dia de Pentecostes teve um fogo, mas era um fogo que os olhos humanos não podiam ver. Apenas quem tinha os olhos espirituais conseguiam enxergar que em cima da cabeça dos discípulos haviam línguas de fogo. Ou seja, era a inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada em Atos 2, no dia de Pentecostes, meu irmão. E não foi inaugurada de qualquer maneira, foi inaugurada com fogo. Fogo santo, fogo do Espírito Santo de Deus. Era para você ter dado um pulo nessa cadeira, meu irmão. Mas hoje é dia de Pentecostes. Hoje, lá em Israel, estão comemorando o dia de Pentecostes. Só que lá em Israel, eles ainda estão esperando o negócio acontecer, o negócio se cumprir. Na verdade, eles estão comemorando ainda a lei de Moisés, a aliança lá do Monte Sinai. Foi feito 1500 anos antes de Jesus nascer. Mas a igreja não. Hoje nós vamos comemorar a festa de Pentecostes. Lá em Israel, eles estão esperando se cumprir. Nós não, nós estamos aqui porque a festa já se cumpriu. Porque o Pentecostes já aconteceu. A igreja foi fundada com fogo, e hoje tem fogo para descer do céu aqui sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Eu quero profetizar, levanta a mão que eu quero profetizar, mas eu profetizo em nome de Jesus, que nesta manhã o Pentecostes vai acontecer aqui neste lugar. Aquilo que aconteceu em Atos 2, línguas de fogo vão descer sobre as nossas cabeças aqui nesta manhã. Batismo com o Espírito Santo, renovo, unção, o Pentecostes. Se prepara, meu irmão, porque o Pentecostes vai acontecer aqui nessa manhã. Se você crê, abre essa boca e começa a adorar, porque enquanto você adora, o Pentecostes acontece aqui neste lugar. Então essas 4 primeiras festas, elas anunciavam a primeira vinda de Jesus, e elas já se cumpriram. Amém, queridos? Mas existem agora outras 4 festas que dizem respeito à segunda vinda de Jesus. Então as primeiras 3 festas eram março e abril, comemoradas entre março e abril. Pentecostes agora em junho. Só que Deus, ele falou para Moisés: Moisés, mas ainda tem 4 festas ainda. Quais são, Senhor? A primeira festa, chamada Festa de Trombetas. Vocês vão comemorar entre setembro e outubro. Nesse dia, trombetas irão tocar o dia inteiro, e vocês vão me oferecer holocaustos, ofertas queimadas no fogo. O que significa isso, Senhor? Significa que o meu juízo está vindo sobre a terra. Significa que o meu julgamento está vindo sobre a terra. E sabe quando que vai se cumprir? Me pergunte quando. Na segunda vinda de Jesus. Quando será a segunda vinda de Jesus? Quando vai ser a segunda vez que o Senhor Jesus vai pisar aqui na terra? Me pergunte quando. Está lá, Apocalipse 19, que diz assim: o apóstolo João, ele viu esse dia, e ele disse assim: e eis que eu vi os céus abertos, e descendo do céu vinha um cavalo branco, e naquele cavalo estava sentado um homem que iria guerrear e pelejar com justiça. O seu cavaleiro tem olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, em sua cabeça havia muitas coroas, o seu manto estava tingido de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, e no seu manto estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, meu irmão, é a segunda vinda de Jesus. Sabe quem vai fazer parte dos exércitos dos céus? Quem que vai fazer parte? Me pergunte quem. Eu e você vamos estar lá naquele dia.
Eu e você vamos estar lá naquele dia. Nós faremos parte dos exércitos do céu, que iremos descer com o Senhor Jesus na segunda vinda dele, para guerrear contra o anticristo, contra a besta, contra o falso profeta, meu irmão. Cadê o povo que vai estar lá naquele dia? Cadê o povo que vai descer para guerrear junto com Jesus? Já chegou aqui nessa manhã? E olha só que interessante, ó, só um parênteses aqui. Se a festa das trombetas aponta para a segunda vinda de Jesus, entre setembro e outubro, a Bíblia diz que 7 anos antes começa o tempo de tribulação. E o tempo de tribulação só pode começar após o arrebatamento da igreja. Fechei o parênteses, tá bom? Quem entendeu, entendeu o que eu estou falando. Depois que acabasse a festa de tabernáculos, iria vir a próxima festa, chamada festa da expiação. É nesse dia na verdade, onde o sumo sacerdote, ele entra no lugar santíssimo do tabernáculo, do templo, para oferecer sacrifícios, para perdoar os pecados da nação. Amém? Então, no tempo de Moisés, o sumo sacerdote, ele entrava no templo. O templo tinha o átrio, que todo mundo poderia entrar. Depois tinha o lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. E depois tinha o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Dentro do lugar santíssimo estava a arca da aliança. A Bíblia diz, meu irmão, que nesse dia o sumo sacerdote entrava, ele tinha que entrar com uma corda no pé. Por quê? Porque ele ia agora ter um encontro com Deus ali no lugar santíssimo. Ele iria pegar um sangue de um sacrifício, iria passar na tampa da arca da aliança, e se Deus recebesse aquele sacrifício, o Todo-Poderoso iria se manifestar em cima daquela tampa. Então, o sumo sacerdote tinha que primeiro encher aquele lugar de fumaça, passava o sacrifício, e ele tinha sininhos também, aonde ele andava e batia o sininho, e aí o povo lá fora ficava ouvindo o sininho, estamos perdoados. Olha lá, o sumo sacerdote está vivo, Deus está recebendo. Deus está recebendo. Se por acaso, meu irmão, o sininho parasse de tocar, significava que o sumo sacerdote estava morto, que Deus não tinha recebido o sacrifício e que Deus não tinha perdoado a nação. Então, meus irmãos, quando que essa festa vai se cumprir? A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus descer, Israel, já vai fazer 3 anos e meio que Israel vai estar no deserto, de novo, sendo perseguido pelo anticristo, pela besta do Apocalipse. Só que a minha Bíblia diz, meu irmão, que quando o Senhor Jesus descer no seu cavalo branco, seguido pelos exércitos do céu, o Senhor Jesus irá guerrear contra todos os exércitos do anticristo. Mas essa guerra não vai ter nem graça, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai acabar com todo aquele exército apenas com um sopro de sua boca. Meu irmão, era para você ter dado um pulo da cadeira. Mas sabe o que o Senhor Jesus está falando, meu filho? Eu sou aquele que derrota os teus inimigos apenas com um sopro da minha boca. Ei, meu irmão, não importa quem é o seu inimigo. Não importa se é o Satanás, se é a morte, não importa se é o inferno inteiro se levantando contra você, não importa se é homem poderoso na terra, não importa. O que importa, meu irmão, é o que Deus que você serve. Ele vai derrotar os nossos inimigos apenas com o sopro da sua boca. Ei, é por isso que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Cadê os vencedores? Aqueles que são mais do que vitoriosos já chegaram aqui nessa manhã. Depois, meus irmãos, e essa festa será cumprida quando Jesus descer. Jesus vai salvar Israel e vai perdoar Israel. Amém? Porque até hoje Israel nunca aceitou Jesus como Salvador, mas naquele dia eles vão ver Jesus vindo, descendo do céu, salvando eles, e aí não vai ter mais o que fazer. Eles vão ter que aceitar Jesus como o Salvador da nação. Depois, meus irmãos, vem uma festa chamada Festa do Ajuntamento. Festa dos Tabernáculos.
durante essa festa, eles vão ter que ficar, a nação de Israel, ela tem que ficar 7 dias em tendas, habitando em tendas. Amém? Para quê? Para que eles se lembrem que Deus foi, é e sempre será a fonte de bênção e de provisão no meio do deserto. E aí sabe o que vai acontecer? Vai haver festa no deserto. A Bíblia diz que muita gente vai morrer, meus irmãos, mas 1/3 da nação ela vai sobreviver. E aí haverá festa com 1/3 dos sobreviventes de Israel, durante 30 dias de festa. A próxima festa é chamada Festa do Ajuntamento. Nessa festa, Israel, ele tem que colher os melhores frutos das melhores árvores. O interessante, meus irmãos, é que 62% de Israel é um grande deserto. Mas quando chega a primavera, a época das chuvas, o deserto floresce, vira o maior jardim do mundo. A primavera lá acontece entre outubro e março. E aí eles vão conseguir comemorar a festa do ajuntamento. Sabe quando que essa festa vai se cumprir? Depois que Jesus vencer, salvar Israel, perdoar, a Bíblia diz agora que Jesus ele vai julgar as nações, ele vai ajuntar as nações, e aí ele vai separar as ovelhas dos bodes, por causa da bênção de Abraão. Olha só, Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, Jesus vai chamar as nações, porque hoje em dia, meu irmão, tem muita nação que tem aliança com Israel. O Brasil tem, graças a Deus. Mas tem muitas nações que são inimigas de Israel. Elas querem que Israel suma do mapa. O que Jesus vai fazer nesse dia? Vai chamar as nações, vai julgar. As ovelhas vai vir no seu lado direito. Jesus vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai, para o reino eterno. Mas os bodes, ele vai separar para a esquerda e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O lugar de vocês é junto com Satanás, a morte, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Amém, queridos? E depois, então essas últimas 4 festas, elas apontam para a segunda vinda de Jesus. Elas ainda vão se cumprir. Amém? Mas existe uma festa, que ela está em Levítico 25, e ela acontece a cada 50 anos, que é chamada Festa do Jubileu. O que é essa festa? A cada 50 anos, lá em Israel, eles devolvem as propriedades que foram comerciadas, foram vendidas, foi de um, foi de outro. Eles devolvem todas as propriedades para os donos originais. Por quê? Porque a nação de Israel, eles acreditam que um dia Israel será devolvido ao seu verdadeiro dono. Sabe quando que vai se cumprir? Vai se cumprir no milênio. O que é o milênio? Depois que Jesus julgar as nações, vai começar um período chamado milênio, 1000 anos, onde o Senhor Jesus vai reinar sobre toda a terra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós, a gente que desceu com Jesus, que guerreou, que venceu, a Bíblia diz que nós iremos reinar junto com Jesus durante o milênio. Meu irmão, sabe quem é que está aí do seu lado? Me pergunte quem? É um sacerdote real. A Bíblia nos chama de sacerdócio real, porque nós vamos reinar junto com Jesus. O que nós vamos ser? Nós vamos ser sacerdotes do Deus Altíssimo, que iremos reinar juntamente com Jesus aqui na terra durante os 1000 anos. Cadê o povo que vai reinar com Jesus aqui no milênio? Já chegou aqui nessa manhã, meu irmão? Ei, você é sacerdócio real, você não é qualquer um não, meu querido. Tem um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha aí do seu lado. E o Senhor Jesus disse: aqueles que guardarem as minhas obras até o final irão reinar juntamente comigo aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então, todas as festas,
elas apontam para Jesus. 4 já se cumpriram, 4 ainda irão se cumprir. Mas hoje é a festa de Pentecostes. Hoje nós estamos reunidos. A Bíblia diz, em Atos 2, que os irmãos estavam reunidos, assim como nós estamos. E que eles estavam clamando, assim como nós vamos clamar agora. E durante aquele clamor, um vento veemente e impetuoso encheu aquela casa. E eu creio que esse vento vai encher aqui este lugar. Então vem aqui, Ministério de Louvor, aleluias, porque nós vamos adorar. E nós vamos clamar agora, pelo Espírito Santo. Em Atos 2 se cumpriu o que estava escrito em Joel 2,28, que diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa promessa é para nós aqui nessa manhã. Essa promessa é para nós aqui nessa manhã. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Está lá em Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para saber se eu já sou batizado no Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o selo, a garantia da nossa salvação. Aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem a certeza da sua salvação. Ele tem a certeza, a convicção de que ele pode morrer agora, a qualquer momento, que ele vai abrir os olhos lá no paraíso, juntamente com Jesus. Essa é a maior evidência do batismo no Espírito Santo. Pastor, eu não tenho essa certeza. Eu não tenho a certeza que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Então hoje você tem a oportunidade. Você só precisa fazer o que Pedro disse: arrependa-se. Arrependa, meu irmão. Expulse da sua vida nessa manhã tudo o que está impedindo você de ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos procura para ser o seu templo, a sua morada. Mas ele só pode morar em casa limpa. A gente que é a gente não consegue morar em casa suja. Imagina o Espírito Santo. Então nessa manhã, expulse da sua vida pecados, iniquidades, mágoas. Nessa manhã, expulse da sua vida, meu irmão, tudo o que está te impedindo de ser batizado no Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha total liberdade aqui nessa manhã e para que ele venha habitar na nossa vida. Amém? Então se coloque de pé. Levante suas mãos o mais alto que você puder. E agora comece a clamar. Ore, comece a orar. Comece a falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só está esperando você conversar com ele, você falar com ele. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Eu me arrependo. Eu abandono esse pecado. Eu abandono essa iniquidade. Eu limpo meu coração de toda mágoa. Ó Espírito Santo, eu quero ser o seu templo, eu quero ser a tua morada. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor venha habitar em mim. Eu preciso, Espírito Santo, porque se o Senhor não habitar em mim, a minha salvação não vai estar garantida. Se o Senhor não habitar em mim, eu não serei seu templo, a tua morada. Ó Espírito Santo, habita em mim, Senhor, porque se o Senhor não habitar em mim, se eu não for o seu templo, a tua morada, eu nunca terei a paz, eu nunca serei guiado, eu nunca serei filho de Deus, eu nunca vou ser ajudado nas minhas fraquezas. Ó Espírito Santo, quem é que vai me ensinar a orar? Quem é que vai me levar a toda a verdade? Quem é que vai levar minha oração ao trono de Deus? Ó Espírito Santo, quem é que vai me consolar, me convencer do pecado, da justiça, do juízo, me levar a toda a verdade? Quem é que vai glorificar a Jesus através da minha vida? Ó Espírito Santo, se o Senhor não habitar na minha vida, eu nunca terei nenhum dom espiritual, eu nunca terei os frutos do Espírito, na minha mente nunca será regenerada, eu nunca serei purificado, santificado e justificado. Ó Espírito Santo, quem é que vai me ensinar todas as coisas se o Senhor não estiver habitando na minha vida? Ó Espírito Santo, se o Senhor não habitar em mim, como é que eu serei capacitado para o ministério? Como é que eu serei ungido? Ó Espírito Santo, como é que eu vou ter acesso à sabedoria de Deus?
ao poder, às profundezas das promessas de Deus. Como é que eu vou ter discernimento espiritual? Como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou sair cheio e transbordando aqui deste lugar? Ó Espírito Santo, como é que eu vou ser arrebatado no dia do arrebatamento, Espírito Santo, se o Senhor não estiver habitando em mim? Porque a tua palavra diz que no dia do arrebatamento, somente as virgens prudentes, com a lamparina cheia de azeite, entrarão para as bodas. Ó Espírito Santo, então nessa manhã, eu clamo, eu imploro, eu suplico, expulsa da minha vida, eu expulso da minha vida agora pecado, iniquidade, mágoas, agora todo impedimento. Espírito Santo, eu estou limpo, eu estou purificado. Espírito Santo, a partir de hoje, vem habitar em mim, mergulha na minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, aqui está a tua noiva, aqui estão os teus filhos, nós estamos aqui reunidos como no dia de Pentecostes, estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo para habitar na nossa vida. Nós queremos ser o seu templo, a tua morada. Nessa manhã, ó Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, faz de novo, assim como o Senhor fez em Atos 2, assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes. Enche novamente essa casa da tua glória, traz o teu vento impetuoso aqui nessa manhã. Espírito Santo, eu já posso sentir a tua unção aqui neste lugar, eu já posso sentir a tua unção aqui nessa manhã. Espírito Santo, toca, Senhor, com a mesma unção que o Senhor está me tocando, toca nos teus filhos nessa manhã. Ó Espírito Santo, enquanto nós te adoramos, batiza, renova, unge, capacita, nos toca. Espírito Santo, faz de novo, Senhor, assim como no dia de Pentecostes. Agora é com você, meu irmão, agora é com você, meu irmão. Não pare de adorar, não pare de orar, não pare de clamar. Clame, peça, implore, suplique, adore. Enquanto você adora, Ele te batiza. Vem, como foi em Atos 2, vem trazer avivamento, vem. Eu quero tua presença. Vem, minha oração não vai cessar. Ouça, ó Senhor, quando eu clamar. Aviva, sou tua obra. Aviva a tua obra aqui nessa manhã. Declare: te rendemos glória, te rendemos glória. Ei, ofereça o mais perfeito louvor, o seu melhor sacrifício de adoração. Enquanto você adora, Ele te toca nessa manhã, meu irmão. Te rendemos glória. Espírito Santo, toca, Senhor, batiza nessa manhã. Então e me batiza com teu Espírito, com teu Espírito. Eu sou morada, queremos hoje com teu Espírito, com teu Espírito. Mais forte, mais forte. Queremos viver nós aqui do teu Espírito. Come, peça, implore, busque, clama Ele. Te rendemos glória. Ó Espírito de Deus, vem com teu fogo nesta manhã, vem com teu vento impetuoso nesta manhã. Batiza o Espírito de Deus, nos toca nesta manhã. Te rendemos aviva a tua obra, te rendemos glória. Então renova, diga isso pra Ele. Batiza com teu Espírito, com teu Espírito. Queremos Espírito Santo, com teu Espírito, com teu Espírito. Então, renova a tua igreja, aviva a tua obra, Deus, batiza. Não pare, meu irmão. Persevere, mais forte igreja do Senhor. Não pare enquanto você não for tocado. Não pare
não for batizado nessa manhã. Fogo do Espírito. Adora. Cadê o povo que tem língua de fogo? Solta uma rajada de língua de fogo aí, meu irmão. Espírito de Deus. Estamos aqui, Senhor. Faz de novo, meu Deus. Como no dia de Pentecostes, Senhor. Ei, Espírito de Deus, línguas de fogo, Senhor. Batiza, Senhor. Línguas de fogo, Senhor. Batiza nessa manhã. Te rendemos glória, te rendemos glória. Não pare enquanto você não for batizado. Não pare enquanto você não for tocado. Não pare enquanto você não for renovado. Não pare de adorar, não pare de clamar, não pare de suplicar. Ei, minha amada, é dia de Pentecostes. Ei, está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está de Deus, está aqui. Cai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Ele dará graça e temor. Adore. Os desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som em dos 4 cantos. Ah, o vento tá soprando aqui. É agora. Vem como labareda de fogo. Tem labareda de fogo descendo, meu irmão. Tem labareda de fogo tocando em pessoas aqui nessa manhã. Ei, o Espírito Santo já está batizando, já está renovando, já está ungindo, está enchendo. Ei, abre a boca e adora, meu irmão. Enquanto você adora, Ele te batiza nessa manhã, Ele te renova. Ei, tem línguas pousando aqui nas cabeças. O vento de Deus já está aqui nesse lugar. O fogo de Deus já chegou aqui nesse lugar. Se você está sentindo essa unção, abre a boca agora. Batiza o Espírito de Deus. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos o vento soprou. Se você está sentindo esse fogo, aleluias, comece a falar em línguas. Está começando. Línguas. O Pentecostes está começando aqui nessa manhã. O Pentecostes já começou aqui neste lugar. Então não pare. Abre a boca. Dá glória. Abre a boca da aleluia. Abre a boca, diga que Ele é santo. Não pare de adorar enquanto Ele não te tocar. Não pare de adorar enquanto Ele não te batizar nessa manhã. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Deixa Ele pousar. E vem como labareda. Vem como labareda. E pousa. Vem com teu fogo, é assim a chama, sopra
Não pare, não pare, não pare, não pare. O Pentecoste só está começando aqui neste lugar. O Pentecoste só está começando aqui neste lugar. Levante suas mãos, o mais alto que você puder. Até que do alto Fala para o Espírito Santo, fala para ele, Espírito Santo, mergulha sobre mim. Mergulha sobre mim nessa manhã, vem Senhor. Eu mandarei Aviva a tua obra. Me batiza, me renova. E quando Ó Espírito Santo, eu quero falar línguas de novo. Eu quero ser renovado. Ativa que está desativada. Fala com ele, pede para ele nessa manhã. Ei, abre a boca aí. E agora? Ofereça o seu melhor. Não pare, não pare. Não pare enquanto ele não te tocar. Não pare enquanto ele não te tocar nessa manhã. Declare isso, meu irmão. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E bate o Espírito de Deus. Bate o Espírito de Deus. Renova o Espírito de Deus. Renova, unge, Senhor, unge, meu Deus. Enche o teu vaso. Transborda o teu vaso. Espírito Santo, O vento impetuoso já está aqui neste lugar. vem rugindo. Desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Outro de repente, ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Sopra teu vento, Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios, 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 cheios. Cadê o povo que já recebeu língua de fogo? Labareda de fogo, vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem, vem. E pousa sobre cada um de nós. E pousa. Vem com teu fogo, vem acende a chama. O Espírito Santo batiza, Senhor, renova. Venha, Espírito Santo, venha de novo, Senhor. Aquele que não falava língua estranha, Senhor, renova a língua nessa manhã. Vem com teu fogo, Acende a chama. sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Então chame a atenção dele e diga: vem como labareda de fogo. Peça pra ele. Sobre cada um de nós, sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ei, só quem foi tocado pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia! Só quem foi tocado pelo vento do Espírito Santo. Cadê? Aplauda o Senhor Jesus, aplauda, aplauda. O mais forte que você puder. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. O Pentecostes já chegou aqui nessa manhã. Aleluia. Então leva para casa, meu irmão. Leva para casa esse fogo, esse poder, essa unção. Leva para casa, meu irmão. Busque, clame.
implore. Se você ainda não foi batizado, arranque da sua vida tudo que impede o Espírito Santo de mergulhar na tua vida. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que no dia do arrebatamento, só quem estiver cheio do Espírito Santo é que vai ser levado embora. Então precisamos estar cheios todos os dias, meu irmão. A gente não sabe o dia do arrebatamento, a gente não sabe nem a data, nem o dia, nem a hora, não sabemos nada. Só sabemos que está para acontecer agora, a qualquer momento. Os sinais já foram cumpridos, meu irmão. Os sinais já estão se cumprindo. A única coisa que está faltando agora é o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então vamos pelejar, vamos guerrear, vamos batalhar, meus irmãos, para vivermos em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está indo cheio do Espírito Santo para casa? Aleluia. Só quem está transbordando, solta uma rajada de glória aí, em nome de Jesus. Aleluia. E neste momento quero chamar então o pastor Sérgio, aleluia, para fazer o encerramento desta manhã gloriosa de Santa Ceia, de Pentecostes. Que Deus abençoe poderosamente cada irmão, cada irmã, cada visitante. É um prazer, uma honra ter cada um dos irmãos juntamente conosco. Amém, igreja? Graça e paz, igreja. Após esse culto abençoado, esse banquete espiritual, desejo a todos uma semana de bênçãos, uma semana de alegrias, lembrando que amanhã culto das irmãs, né? As mulheres com excelência. Terça-feira teremos o nosso culto de ensino. Quarta-feira o nosso cross training. Quinta-feira é a campanha Deus do Impossível, que tem sido uma bênção na vida de muitos aqui presentes. Sexta-feira o nosso 6º encontro da campanha Atos 16, que possa ser uma bênção e continuar sendo uma bênção na tua vida. E sábado, se Deus quiser, encontro de jovens ou live de jovens, ou encontro que será ainda organizado pelo grupo de jovens, se Deus assim permitir. Lembrando que todos esses cultos acontecem às 19h30. E no domingo, se Deus quiser, aqui novamente estaremos para o grande culto da família às 10 horas da manhã. Quantos vão estar aqui domingo que vem, se Deus permitir? Amém? Deus tirou uma foto. Eu espero que você não deixe de honrar com esse compromisso de estarmos aqui no domingo que vem pela manhã. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus ainda na continuação desse domingo abençoado na presença do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos pela Tua palavra, Senhor, por essa santa ceia que o Senhor nos fez rememorar, Senhor, no momento em que o Senhor entrega a última participação do Seu corpo e do Seu sangue em nossas vidas, Senhor, que agora está circulando em nós, Senhor, para que nós possamos vencer mais um mês, Senhor, de tribulação, mais um mês, Senhor, de provação na Tua presença, Papai. Assim, Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que o Pentecostes que aqui caiu, Senhor, ele continue em nossos corações, e que nós possamos sentir essa alegria sempre, sempre e sempre, Papai. Agora despede em paz Teus servos, leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardando-nos do mal e do perigo, Senhor, e muito obrigado por cada família, por cada convidado, por cada visitante que esteve conosco nesta manhã, Papai. Nós te pedimos que seja uma bênção, uma semana de bênção, e que possamos continuar na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Estenda Tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Todos digam amém. Que nós possamos dar uma salva de palmas ao Senhor e que tenhamos uma semana abençoada. Não deixe de cumprimentar seu irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.